Financiamento imobiliário pode ser um grande desafio para os brasileiros. Eu quero hoje tornar esse momento fácil para vocês. No primeiro momento, é muito importante que vocês entendam as regras e como funciona o financiamento brasileiro habitacional. Existem algumas regras que é importante vocês entenderem. A primeira regra muito importante é a regra das diretrizes no qual uma instituição financeira faz uma aprovação de renda. O primeiro crivo é quanto à idade. Então, o período no qual o banco vai aprovar o número de meses, o número de parcelas, está ligado à expectativa de vida do brasileiro, que é em torno de 80 anos. Logo depois, a gente vai identificar o segundo crivo. O segundo é a renda, no qual você pode comprometer 30% da sua renda. Como assim, Davi? Caso, por exemplo, você tem uma renda de R$10.000 bruta comprovada, 30% logo a sua parcela não pode ultrapassar os R$3.000, tá? Os bancos, em regra, financiam em torno de 80% do valor desse imóvel. Logo, você vai precisar arcar com 20% com recursos próprios. Alguns bancos, exemplo o Itaú, se você é do segmento personalité, ele financia até um pouquinho a mais de 80%. Isso hoje, em 2022. Lembrando que as regras cada banco utiliza e mudam. Existem algumas campanhas ao longo do período que elas vão alterando. A Caixa, em algum momento, já financiou 90%. Hoje, em 2022, não financia mais. Pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo, existe alguma campanha em vigência de alguma instituição financeira. Outro ponto muito importante é quanto ao seu crédito no mercado. É fundamental que você esteja com SPC e Serasa em dia, sem nenhum tipo de apontamento. Outro dado importantíssimo e que poucos brasileiros sabem é o SCR, que é controlado pelo Banco Central. O que é o SCR? SCR é seu histórico junto à tomada de crédito no Brasil. O SCR pode ser que pode limitar você a tomar crédito junto à instituição financeira. De que forma? Já aconteceu com você, um familiar ou um amigo, que ficou devendo, por exemplo, um cartão de crédito e ao longo do tempo a instituição financeira entrou em contato fazendo uma proposta de pagar um valor menor do que o valor da dívida? Isso pode ser uma armadilha para você, porque no SCR existe uma barra onde informa todos os prejuízos da instituição financeira. Então, por exemplo, se você tinha uma dívida de cartão de crédito no valor de R$10.000, você fez uma negociação no qual você pagou apenas, por exemplo, R$4.000, R$5.000, você gerou um prejuízo para a instituição financeira. Isso pode limitar e impedir você de tomar o crédito. Bom, outro ponto importante são as formas no qual você vai comprovar a sua renda. Caso você seja CLT, você vai precisar comprovar com os 3 últimos contra-cheques mais o seu imposto de renda, além de identidade, CPF, comprovante de residência, a sua certidão de casamento ou nascimento, né? Ou se você for viúva, a sua certidão de casamento mais o óbito. Caso você esteja separado, né? Ou separado judicialmente, é muito importante que a sua separação esteja averbada na sua certidão de casamento. Caso a sua renda seja informal ou você seja empresário, essa renda será comprovada pela sua movimentação bancária e o seu imposto de renda. Uma notícia para você: caso você seja aquelas pessoas que fogem de declarar o imposto de renda, você vai ter grande dificuldade de tomar crédito no Brasil. É fundamental que a sua vida financeira esteja em dia junto à Receita Federal. Não tem para onde fugir. Alguns dos formatos que você tem hoje de financiamento são 2. O primeiro dele é o SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, que a incidência de juros é sobre o seu saldo devedor. Ou seja, conforme você vai pagando as suas parcelas, o saldo devedor vai diminuindo e com isso a incidência de juros e as parcelas também vão diminuindo. O outro é o Price, que ele é linear. O Price, muita atenção com ele. Economistas comprovam que ele só é vantajoso no período de até 60 meses. Caso você queira financiar por mais de 60 meses, em regra, o saque ele é muito mais vantajoso. Uma outra dica que eu quero dar para vocês é o seguinte:
Hoje, o período no qual você pode financiar um imóvel, o máximo são 420 meses. Porém, quando você for simular em algum site de alguma instituição financeira, preste atenção quanto ao prazo. Por quê? Quando você tem um prazo abaixo de 240 meses no saque, a amortização ela passa a ser muito mais vantajosa, muito mais agressiva. Faça várias simulações. Perceba a diferença de amortização quando você está em 420 meses, 360 meses e 240 meses. Cabendo dentro do seu orçamento o prazo de 240 meses, veja o quanto é vantajoso a amortização versus o valor da parcela. Em regra, na maioria das vezes, fica muito mais vantajoso abaixo de 240 meses. Bom, forma de reajuste do financiamento imobiliário. Um deles, e o que mais me agrada, é o TR. O TR é um dos reajustes mais baixos que tem hoje no Brasil. Ele é que é o menos volátil. Então, o TR, você vai ver uma variação na média 0,3, 0,2 por mês. A variação é muito pequena. O outro formato é o IPCA. O IPCA ele tem uma taxa de juros menor. Porém, o IPCA é regulado sobre a inflação, então você tem que tomar muito cuidado. Ele pode levar ao engano de ter uma parcela inicial mais baixa, porém, como a gente tem uma economia que ela não tende a ser linear por um longo tempo, você pode ter mudanças drásticas na sua parcela. Muita atenção com o IPCA. O TR ele tem uma parcela um pouco mais alta, porém, ele é menos volátil ao longo do tempo. Caso você seja servidor público, atenção, que alguns bancos existem taxas e linhas de créditos vantajosas para você. Então é importante que você consulte o seu banco, consulte o seu corretor, você consulte o seu gerente imobiliário ou até um agente financeiro ou uma empresa que faça o crédito imobiliário. Eles com certeza vão identificar o melhor formato de pagamento ou o melhor formato do financiamento imobiliário para você. E o mais importante de tudo, para que essa sua experiência seja a melhor possível na hora de comprar e vender imóvel, procure um corretor. Se você for de Niterói, vai ser um prazer recebê-los aqui na nossa imobiliária.